Olá, seja muito bem-vindo à Estação Esporte, uma produção televisiva dos alunos de jornalismo da Universidade Cruzeiro do Sul, Campus Liberdade. Meu nome é Leonardo Macedo. E eu sou o Lucas Sedemac. Aqui no nosso programa, produzido como resultado da disciplina de jornalismo esportivo, nós vamos falar sobre modalidades tradicionais, outras novas, mas sempre buscando um olhar diferenciado sobre as pautas que escolhemos. Pois é, e para começar vamos falar sobre o futebol e o empoderamento feminino. Cada vez mais as mulheres ocupam o espaço dentro e fora de campo. A repórter Joyce Ribeiro acompanhou alguns jogos e agora mostra pra gente a paixão de torcedoras e jornalistas e como é ser mulher nesse espaço ainda tão machista. No Brasil, cada vez mais mulheres rompem com o preconceito e marcam presença nos estádios para acompanhar de igual para igual os times do coração. A presença delas é cada vez maior nos jogos. Sendo ou não uma herança de família, elas também sentem essa paixão e falam sobre o fortalecimento feminino. Sim, ajudou, né? A avó, o pai, a mãe, a família toda praticamente é corintiana. Eu sempre fui corintiana, mas aí depois que eu casei, com meu marido é corintiano, que eu comecei a frequentar mais. As mulheres já não se contentam apenas em torcer. Resolveram assumir o papel de protagonistas, seja como jogadoras em carreiras de sucesso, como Marta do Orlando City, eleita a melhor jogadora do mundo 5 vezes consecutivas, ou como jornalistas esportivas, principalmente na internet. É o caso dos sites Vibradoras e o Futebol por Elas, que contam com integrantes que militam em causa maior por mais espaço e visibilidade para o futebol feminino. A paixão que une milhares de corações, o futebol, apresentado e feito por elas. E é justamente esse paradigma, né, esse pensamento que deve ser mudado, de que mulher não vai no estádio só para ver homem correndo, homem bonito, que não entende nada. Mulher entende de futebol sim, a gente escreve sobre isso, a gente joga e é preciso acabar realmente com esse pensamento feio de que a gente não pode estar no estádio. Vamos falar sobre surf. Gabriel Medina foi o primeiro brasileiro na história a ser campeão mundial do esporte. Ele e outros brasileiros vêm fazendo bonito na elite do Campeonato Mundial há alguns anos. Junto com sua família, Medina fundou um instituto onde realiza treino e um trabalho de preparação para formar futuros campeões do esporte, o Instituto Gabriel Medina. Acompanhe! O surf é um dos esportes que mais crescem no Brasil, em tradição e torcida. Isso se deve muito ao fato das conquistas de Gabriel Medina, que em 2014, com apenas 20 anos de idade, foi o primeiro brasileiro na história a ser campeão mundial, no Havaí. Mas são nessas águas brasileiras que ele se sente em casa. E foi no ano passado que
o nosso campeão fundou o Instituto Gabriel Medina, aqui na praia de Maresias, litoral norte de São Paulo, onde convive com sua família quando não está competindo no mundo afora. O Instituto tem uma estrutura preparada para formar futuros surfistas de sucesso. Para isso, oferece aulas de musculação, fisioterapia, treinamentos funcionais, natação e, claro, aulas práticas no mar. Leco Maresias, treinador do Instituto Gabriel Medina, disse que os atletas treinam no contraturno escolar e as atividades são divididas em grupos. Enquanto uns vão para a parte prática do surf, outros vão para a parte teórica. Além de formar novos atletas, a preocupação por aqui é também preparar os jovens cidadãos para enfrentar o mercado de trabalho e vencer não só no surf, mas também na vida. Uma das maiores apostas do Instituto hoje é Pedro Dib, surfista de estilo progressivo e com técnicas avançadas. Para um adolescente, ele já tem uma bagagem e tanto em termos de competições. Além de todo o treinamento e base que os atletas têm no Instituto, eles também participam de competições com frequência e sempre conquistando ótimos resultados, o que deixa os atletas animados para evoluir cada vez mais. Um exemplo é a Sofia Medina, irmã mais nova do campeão mundial e atual campeã do Wizard brasileiro Sub-12. Uma modalidade pouco conhecida, mas que vem agradando e conquistando o coração dos brasileiros, principalmente aqui em São Paulo. A repórter Natália Pérez conta pra gente o dia a dia dos atletas do hóquei inline. Você já ouviu falar sobre hóquei inline? O presidente da Confederação Brasileira de Hóquei, Moacir Júnior, conta que o hóquei inline começou a ser praticado como uma alternativa para os atletas continuarem praticando o hóquei. Um esporte que mantivesse os atletas do gelo em atividade no verão, fazendo a mesma coisa que eles faziam, porque o hóquei de gelo só se joga por 6 meses por ano, às vezes 4, depende do lugar. E aí nasceu o hóquei em linha, que é exatamente o hóquei no gelo sobre patins de roda. O esporte ganhou força no início da década de 90 e se espalhou rapidamente pelo mundo. Hoje é bastante praticado no Brasil, que conta com vários campeonatos durante o ano. O mais forte é o Campeonato Nacional, disputado por equipes pertencentes à Liga. Dando sequência aos preparativos do Campeonato Nacional que acontece em novembro, os times da Portuguesa e do Palmeiras realizam um amistoso aqui no ginásio do Raulzão. Mais que uma partida, os jogadores da modalidade fizeram com que o esporte se tornasse seu novo estilo de vida. Mesmo tendo uma visibilidade menor decorrente à pouca divulgação que acontece nas mídias e o escasso patrocínio, o esporte vem crescendo gradativamente e, com isso, as categorias de base se fortalecem,
fazendo com que a paixão cresça desde a infância. O hockey, ele tá meio que estagnado, né? O Palmeiras, eu acho que é o lugar que tem mais visibilidade, porque é o Palmeiras, né? Então a gente tá sempre, aparece numa matéria, tem as crianças que se interessam, é um esporte que está em ascensão ainda. Acredito que é um esporte, como eu falei, não tem nem 30 anos no Brasil, tem tudo para continuar e perpetuar, e mesmo sendo um esporte pequeno. É muito mais difícil, não existe essa possibilidade de você juntar numa praça amigos para jogar hóquei. Você tem que ter o goleiro, você tem que ter o gol, tem que ter um juiz. O esporte de contato como o hóquei, que tem uma regra muito específica, não rola, a gente chama de pelada no futebol, sem um juiz, sem uma estrutura. Então tudo isso dificulta o desenvolvimento das modalidades sobre rodas, né? Todas, não só o hóquei. Mas o esforço do brasileiro, a facilidade que o brasileiro tem para o esporte supera tudo isso, e o Brasil hoje está entre as 10 melhores equipes do mundo, né, do hóquei, por incrível que pareça, com o pouco apoio que tem. Graças, acho que, a facilidade que o brasileiro tem para o esporte. Né. O futebol americano não é mais só para quem mora na terra do tio Sam. O esporte também agrada aos brasileiros desde o começo dos anos 80. O nosso repórter Ataíde Barbosa conferiu alguns treinos e agora mostra pra gente algumas regras e estratégias necessárias para se fazer uma boa jogada. Bora lá! Considerado um dos esportes mais populares dos Estados Unidos, o futebol americano tem atraído cada vez mais a atenção dos brasileiros. O futebol americano surgiu no Brasil no começo da década de 80, que teve um grande movimento aqui através das transmissões, tá? Que foi transmitida pela Band, pela TV Band. O pessoal começou a curtir o esporte, começou a gostar, alguns praticaram, mas deu uma caída. Depois a Band parou de transmitir. Em 2004, 2005, voltou com a ESPN. A Confederação Brasileira de Futebol Americano estima que hoje exista mais de 120 times do esporte e cerca de 5 mil jogadores no país. A modalidade não tem restrição quanto aos participantes. Todos podem participar. O futebol americano é considerado um dos esportes mais democráticos do mundo, se não o mais, porque não importa o seu porte físico, não importa a sua idade, não importa qualquer coisa. Você sendo um pouco mais magro, um pouco mais obeso, você pode ter o seu espaço no futebol americano, pois são diversas posições que compõem esse esporte e você pode optar, qualquer pessoa pode optar pela prática. O futebol americano é consagrado como um esporte de técnica e habilidade, que por sua vez se lembrem mais um jogo de xadrez do que uma luta de UFC. No começo pode-se não perceber isso. Você só vai conseguir perceber melhor esse aspecto o conhecendo melhor. Põe de 2 times com 11 jogadores cada lado, onde o objetivo é você levar a bola até o final do campo, né? Esse final de campo é denominado end zone. Então o time tem que ir avançando de 10 em 10 jardas, né, onde você tem 4 tentativas de avanço dessas 10 jardas. Quando você consegue esse avanço de 10 jardas, chama first down. E então o objetivo é você ir avançando de first down, você conquistar o touchdown, que é a passada pela end zone. A preparação física é feita de diversas maneiras, desde exercícios de força, resistência, potência, velocidade e agilidade, dependendo muito da posição. Os benefícios com o futebol americano é a qualidade física, porque movimenta todo o seu corpo durante o jogo. E apesar de serem exercícios cansativos, faz muito bem à saúde. 1, 2, 3, Cannibals!
Já pensou num esporte que mistura várias modalidades e pode ser chamado de esporte da paz? O repórter Jefferson Cruz mostra pra gente a história do Chuckball, uma modalidade que nasceu pela cooperação e colaboração dos envolvidos no jogo. Se liga aí. Inclusivo, assim pode ser chamado o Chuckball. Criado na França no final dos anos 60 por um médico suíço preocupado com as lesões esportivas, o esporte é uma mistura da pelota basca, do vôlei e do handball. Esse esporte, na verdade, ele não surgiu como os outros, né? Que foi, por acaso, surgiu uma brincadeira e aí alguém sistematizou. Esse esporte ele foi estudado. Então foi uma pesquisa do Dr. Hermann Brandt, que era um médico suíço, década de 60. Ele começou a se preocupar com a quantidade de atletas que vinham lesionados para ele tratar. Com o objetivo de incentivar a cooperação entre jogadores, a modalidade passou a ser reconhecida a partir de 2012 pela ONU como esporte da paz. Ele foi considerado um esporte que ele une os povos. Então é assim, você necessariamente você vai fazer uma jogada. Você também é julgado por aquilo, se você vê que a jogada você errou, bateu a bola no chão e você continuar a jogada, se o juiz não deu o lance, as pessoas também estão julgando você porque sabem que você está errado. Presente há mais de 25 anos no país, é pouco conhecido pelos brasileiros. A reação das pessoas é que ninguém conhece, né? Chuckball, que esporte é esse, né? Da onde que veio? Explico como que é o jogo, 14 em quadra, 7 para cada time, se trabalha na defesa, mais do que no ataque, as pessoas vão entendendo. Todo esporte traz benefícios sociais e para a saúde. E para Francisco, portador da esclerose múltipla, a modalidade tem auxiliado na recuperação da doença. Ele auxilia no raciocínio e na lógica da visão periférica. Portadores de esclerose múltipla perdem muito a visão periférica, essa aqui que vocês têm aqui. Por isso que deixam de dirigir, às vezes ninguém sabe. Então, na verdade, ele ajuda essa estratégia. Então, o raciocínio de você poder virar, de você lançar a bola, de você saber que um companheiro está aqui. Então, ela faz com que você se ocupe da mente e, estrategicamente, você ter uma estrutura ambientada em conjunto, que isso que é legal. Que tal falarmos de Muay Thai? Esse esporte de origem tailandesa tem chamado bastante a atenção dos brasileiros. Se já não bastasse o sucesso que faz por aqui, a modalidade também tem chance de estar nas Olimpíadas de 2024. O nosso repórter Jefferson Cruz mostra tudo o que rolou no evento O Poderoso Muay Thai. Roda aí! Arte marcial ou luta? O Muay Thai é as duas coisas. Originário da Tailândia, é praticado no Brasil desde o final dos anos 70. E de lá para cá, esse esporte milenar tem conquistado o coração dos brasileiros. Razões para isso não faltam. A busca pela qualidade de vida, um corpo saudável, uma autodefesa, é algo que vem apaixonando e conquistando muitas pessoas. Então eu acredito que o grande fator seja isso. O Muay Thai ele trabalha num todo, corpo, mente, coração, a quebra de limite. Então acho que as pessoas elas estão abraçando muito por isso. Pelo ser um esporte muito dinâmico, o Muay Thai tem chamado a atenção dos brasileiros aí hoje, porque o brasileiro vive de competição. Como no futebol, hoje tem passado isso para o Muay Thai também. Um exemplo do sucesso é este evento na Praia Grande, que começou às 6 da tarde e rolou até de madrugada entre 28 competidores. Apesar de ser a arte marcial mais praticada no mundo e possuir mais de 135 federações com regras diferentes para cada uma delas, o Muay Thai ainda não foi reconhecido oficialmente como esporte olímpico. Em dezembro de 2016, o Muay Thai obteve do Comitê Olímpico Internacional o título provisório de modalidade olímpica. Agora, o COI tem 3 anos para estabelecer as regras e a partir de 2024, a modalidade pode estar nas Olimpíadas. Essa grande expectativa aí do Muay Thai virar, uma modalidade olímpica, eu acho que vai trazer mais lutadores, vão revelar mais lutadores. E essa modalidade que é linda de ver, acho que vai ficar muito, tenho certeza que vai ficar muito melhor. A mesma visibilidade que tem hoje no vôlei de praia, no vôlei de quadra, no futebol até mesmo, pode vir a ser migrado isso para o Muay Thai. Esses olhos podem vir para o Muay Thai também. Eu acho que isso vai ser de grande ajuda nesse esporte. A parte de remuneração e patrocínios com certeza vai aumentar muito. Eu acho que a gente que trabalha do Muay Thai, que faz um trabalho sério, merece isso, merece estar sendo visto por todos, Afinal, o esporte olímpico ele é abraçado com muito mais carinho. Então eu acho que vai ser importante tanto para a visibilidade quanto para a parte financeira que todo atleta precisa.
Que tal conhecermos um pouco mais sobre um esporte não tão popular aqui no Brasil, mas que vem conquistando seguidores? A modalidade volta aos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, após 12 anos afastada, e promete atrair a atenção dos amantes do esporte. Ficou curioso? Então confira a reportagem feita por Stephanie Oliveira e Rodrigo Santos. 9 jogadores em campo, incluindo rebatedor e apanhador. Esporte com força e destaque nos Estados Unidos, Canadá e Cuba. Esteve presente nas Olimpíadas entre 1992 e 2008 e retorna agora para as Olimpíadas de Tóquio em 2020. Você sabe de que esporte estou falando? Para entender melhor como o esporte chegou em terras brasileiras, é preciso voltar no tempo e lembrar da história. No início do século XX, o Brasil precisava de mão de obra nas lavouras de café. Já no Japão, a população crescia e o país não conseguia gerar empregos suficientes, o que levou os japoneses a imigrarem para outros países. Nos primeiros 10 anos, cerca de 15 mil japoneses chegaram ao Brasil, número que aumentou devido à Primeira Guerra Mundial. O beisebol veio junto com esses imigrantes. Em mais de 100 anos de prática, o esporte já conquistou muitos adeptos por aqui. Era praticado assim, basicamente pelos japoneses mesmo. Hoje, com a ESPN transmitindo jogos, né, tá tendo mais interesse dos brasileiros, sim. Inclusive, hoje, se analisar no time que eu treino, eu estaria 75% de brasileiros e 25% descendentes de japoneses. Esta é a equipe do Giants, que treina no estádio municipal Mienichi, no bairro do Bom Retiro. Por aqui, a maioria dos jogadores é descendente de japoneses. Devagar, os brasileiros também começam a tomar espaço. Mas parece que ainda vai levar algum tempo para que o beisebol possa ser considerado um esporte popular no Brasil. Hoje, o Brasil estaria engatinhando, vamos dizer assim. Temos muitas dificuldades. Normalmente, quando a gente vai disputar uma classificatória, as equipes que os brasileiros estão jogando não liberam esses jogadores deles, né? Então fica muito difícil. Sonhar, a gente tem que sonhar realmente, mas hoje ainda, como eu disse, estamos engateando, vai ser muito difícil a gente ir para Tóquio. Mas se a Major League liberar os jogadores brasileiros que estão jogando lá, talvez a gente tenha uma chance um pouquinho maior. Bom, sabemos que as chances do Brasil estar nas Olimpíadas de 2020 são mínimas, mas não podemos perder a esperança de que algum dia eles estejam lá, disputando por uma medalha. Você já deve ter ouvido falar em luta livre, mas será que conhece os personagens e a história por trás desse espetáculo? Bom, a interpretação e o figurino não são as únicas características necessárias para fazer parte desse show, que é sucesso no Brasil desde os anos 80. A nossa repórter Camila Piccioli mostra um pouco mais pra gente sobre esse derivado do telecat. Roda o VT. Parece o Vale Tudo, mas é o wrestling, também conhecido como luta livre, uma modalidade de esporte que mescla artes cênicas e vários estilos de combate, resultando num espetáculo diferente. Utiliza várias técnicas, como atirar o adversário às cordas, torções, chaves, pontapés, murros, voadoras e, é claro, se jogar com tudo em cima do adversário. No Brasil, a modalidade ficou conhecida nos anos 80 com o telecat. Um dos nomes mais conhecidos do público foi o lutador italiano Ted Boy Marino, que morreu em 2012. Outro lutador bem conhecido é Michel Cerdan, hoje com 75 anos, treinador e dono de uma academia na região da Moca. Ficou famoso com o programa Gigantes do Ringue, exibido em vários canais como o SBT, Record e a Rede Gazeta. É um esporte arte, nós treinamos muito. O que faz parte do teatro é a cara, é o modo como você recebe o golpe. Moza, dá 2 golpes na sequência, Michel pegou, travou, sensacional! Com o passar do tempo, os Gigantes do Ringue foi perdendo audiência e patrocínios. Um novo concorrente surgiu em 2002. Bob Jr. cria a BWF, Brasília Wrestling Federation. Eu criei a BWF visando mudar um pouco a luta livre nacional. A gente tinha uns problemas muito sérios, o Brasil estava acabando com a luta livre, não existia mais. E aí eu acabei vendo a WWE, e meu pai apresentava também a WWE. Eu achei que a gente precisava mudar o modo que era feita a luta livre nacional. Barrabás,
Albert e o mito do cangaço. Os lutadores de wrestling entram nos rings fantasiados e não usam seus nomes verdadeiros, mas pseudônimos artísticos, muitas vezes engraçados, tudo para chamar a atenção e divertir o público, bastante fiéis a essas lutas. Como é que vai ser o seu trabalho em cima do ringue? Aí quando eu vejo, se você se destaca, tem o heel e o face. Isso é americano. No Brasil é base e volante. Base é o mal, é o cara que não respeita as regras e tal. E o volante é o bonzinho, o cara que voa, que faz as coisas bonitas, tá? Bom, como você vai trabalhando, eu já vou saber se você vai ser heel ou face. Ponto 1. Definimos, ela vai ser heel. Aí eu vejo se você está em um trabalho mais pesado, uma coisa mais pancada ou uma coisa mais rápida. E aí eu sento com você e nós vamos elaborando. Olha, seu personagem ficaria assim, 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 usa uma calça assim, uma roupa dessa forma. Vamos pensar no nome? Aí você me traz alguns nomes, eu trago alguns nomes e nós dois vamos juntos. Tá. Ó, esse aqui ficou legal. Quem pratica o esporte, garante. O espetáculo não é apenas teatro. Exige força muscular, agilidade e bastante treino. Pra mim, ela é um espetáculo, ela é um show. Pode se considerar um esporte também, porque é cultura também. Quando você vai assistir um filme, por exemplo, Exterminador do Futuro, qualquer filme que você escolher da Marvel, você sabe que os personagens não vão morrer de fato. Eles levam um tiro, você sabe que eles não vão morrer de fato, o ator. Mas é uma experiência escapista, é uma forma de entretenimento. Quando você chega lá pra assistir, você meio que esquece isso. Você apenas tá lá pra se divertir e perder um pouco da realidade, sair um pouco da realidade. Bom, é isso aí, galera. O Estação Esporte fica por aqui. A gente se vê na próxima edição. Obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau!